Estamos começando aqui mais uma série de podcasts. Hoje nós vamos começar uma nova série aqui no nosso canal de podcasts. Gravamos a última falando sobre as igrejas da Ásia Menor. Se você ainda não conferiu, está aqui no nosso canal. Nas playlists aí você encontra todos os assuntos, todas as igrejas, um bate-papo abençoado que nós tivemos aí com os nossos convidados. E a partir de hoje nós vamos começar toda segunda-feira, a partir aí das 20h58, iniciar aí mais uma nova série aí de podcast falando sobre vivendo acima da mediocridade. E hoje falando sobre o tema, sobre depressão espiritual. Depressão espiritual, nós vamos pensar esse tema com base na vida de Elias. E eu quero que você desde já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha. Pega esse link e compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis. Você fazendo isso, você nos ajuda bastante. Você também que ainda não é inscrito lá no canal Palavra Viva, o link também está aqui na descrição. Você pode ir lá acompanhar as nossas mensagens lá também. E nosso EBDcast também toda sexta-feira aqui no nosso canal. Terminamos também a lição, né? Na última sexta-feira, no presbítero Jadiel. Estamos orando para que ele fique aí para a próxima revista eu consiga a gente maratonar aí mais uma revista aí da Escola Dominical. Se não der, a gente vai adaptar de outra forma. Mas, ora aí pra gente aí, ajuda nós aí. E então vamos rodar nossa vinheta aí, nós voltamos. Estamos de volta. E hoje nós estamos recebendo aqui evangelista, né? Evangelista Tiago Bento, que é mais conhecido como Tiaguinho. Quero que primeiro você se apresente aí para nós, né? Eu deixar ele se apresentar, que ele não vai errar de si mesmo, né? Eu não tenho a memória do pastor Euclides lá para saber da biografia da pessoa. Fantástico, impressionante. Bom, prazer estar aqui com vocês e somando, né, a esse canal. Meu nome é Tiago Bento Alves, tenho 34 anos, hoje casado, né, com a Suzana, pai de 2 filhos, o Gui e a Ana, casado já há 12 anos. E nasci, né, em um lar evangélico, não num berço, mas num lar evangélico. E filho envolvido, né? Cresci vendo os milagres. Hoje trabalho na igreja com a FADEP, como coordenador dos adolescentes, Força Adolescentes da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Eu estou há quase 10 anos, sendo desde 2017 na coordenação e antes era parte de regência. É que você regia, verdade. Isso. Então hoje nós estamos com a FADEP e na área profissional hoje trabalho com viagens, né? A gente tem uma agência de viagens e ajudando o povo aí a sair da rotina um pouco e viver algo diferente. Tem um site, né? Temos site. Depois você manda o link pra mim que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Aí, tá bom, tem site, Instagram, tem tudo. É bom aí que já dá pra conversar no final de uma viagem, né? Sim, viajar faz muito bem. Faz parte aí do processo. Muito bem. Primeiro eu quero saber o que você já pensou do tema, né? Porque eu passei o tema pra você. Sim. Queria que você desse primeiro a sua impressão sobre o assunto, porque eu escolhi esse assunto, né, depressão espiritual, que envolve a depressão como um todo, mas não necessariamente, mas esse desânimo do crente. O crente passa por essa situação espiritualmente falando. Eu queria primeiro que você falasse aí para o que você já, a partir do tema, o que você já pode pensar aí, que você pode compartilhar com a gente. Não, é um tema necessário e às vezes pouco falado, né? Uhum. Que a gente não se atenta a alguns detalhes, né? E principalmente nesse pós-pandemia, a gente visualiza muita gente com as características de Elias, né? Se escondendo, mas às vezes de si mesmo, né? Com medo e com tantas outras coisas. E me fez pensar, né? Me fez observar algumas coisas. E eu sempre falo que a análise precisa ser em cima da minha vida, né? Que é muito fácil a gente olhar sempre para a vida do outro, né? Uhum. Mas me fez pensar em relação principalmente à dependência de Deus, que eu acho que o que complicou, né, a gente vai falar sobre isso, mas é quando a gente acha que a gente pode alguma coisa e desvincula um pouco da dependência de Deus. Mas é um assunto muito necessário e que precisa ser pensado, debatido e conversado com mais frequência, né? Entre os jovens, pastores, principalmente. Até porque, por ser um tema... A verdade é que existe um tabu no nosso meio religioso
quando você fala que um crente tá com depressão, ou ele tá desanimado, tá triste, ou qualquer coisa nesse sentido, a primeira coisa que a pessoa fala é, não precisa orar mais. Sim. Também, faz parte. Mas, às vezes, é uma coisa que você tem que sentar do lado da pessoa, né? Sim. Conversar, saber a origem do negócio. Porque tudo tem uma causa. Sim. A pessoa não... tá triste. Tá triste por quê? Qual a causa? Existe todo um fator ali. Às vezes, a realidade, ontem eu tava comentando com o Gediel, eu gravei com ele. E... existe uma teologia. Uma das razões desse tema de podcast que vamos tratar é porque existe uma teologia muito errada sobre a questão do sofrimento. Né? Então, nessa teologia aí, o sofrimento pro crente é abominável. O crente não pode sofrer. Não pode, não. Que triste. Tem que ficar alegre o tempo todo. Não pode ter luta, não pode ter doença na tua casa, não pode ter desemprego, não pode ter nada. Você tem que estar 100% o tempo inteiro. Só que isso não é verdade, que nós sabemos. E existe o fato também que existem aquelas pessoas que vão sofrer a vida inteira. Não tem trégua. Se a gente olhar para o contexto, porque às vezes a gente olha só para o nosso umbigo aqui, para a nossa realidade. E aí, às vezes a pessoa tem a condição de ascender socialmente, melhorar, a vida melhorar um pouco. Mas tem lugares do mundo que isso não vai acontecer nunca. A pessoa nasceu pobre, vai morrer pobre. Nasceu numa situação difícil, às vezes de doença e todo um contexto conturbado, e vai ser aquilo ali a vida inteira. Sim. Não tem como ela furar aquela bolha. Né? Olha para os países comunistas pra gente ver. Então, como que a gente trabalha essa questão? Né? A questão da depressão é uma realidade. Tem como o sofrimento é uma realidade. Sim. Então, é a partir daí que a gente precisa olhar. Porque daí você pega um profeta, um homem de Deus, piedoso, cheio de Espírito Santo, ninguém tem dúvida disso, e estava deprimido. Sim. Ficou deprimido. Quer dizer, então crente fica depressivo ou não fica? Fica. Eu acho que assim, alguns tabus que precisam ser quebrados. Quando começou a pandemia, por exemplo, eu acho que você deve ter ouvido alguém ministrar e falar que Covid não pegava crente, né? Muitos. E quantos cristãos morreram, né? Que Covid, inclusive famosos, né? Sim, que o desemprego não ia pegar, enfim, quantos ficaram desempregados. E tantas outras coisas, né? Eu gosto muito do Salmo 23 e de olhar com o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas não na questão material ou profissional ou saúde, porque pode me faltar. O Senhor não me faltará em momento algum, né? A presença dele não me faltará. E é isso acaba entrando em parafuso às vezes as pessoas, né? Por conta de receber promessas das pessoas e às vezes por falta de querer se aprofundar um pouco mais em Deus, né? Esperam de Deus tudo o de bom, né? E se esquecem da vida de Jó e de todos os outros, inclusive Paulo. Eu sempre penso assim, se tem alguém que podia falar pra gente assim, ó, esse negócio de evangelho é furada. Foge. Pulei desse negócio aí, não dá, naufrágio, picado por qual, apanho em todo lugar que eu piso. Mas não, ele nos incentivou a prosseguir porque os olhos dele não estavam naquilo que era terreno, material aqui, e por isso ele prosseguiu. Então, o problema das pessoas é focar naquilo que é terreno, né? E vão passar por problemas, por dificuldades, e como você disse, alguns a vida inteira. Eu penso que a gente passa por muito mais lutas do que momentos de tranquilidade, né? De bonança. Faz parte da vida, faz parte. Mas a certeza e a alegria é a presença que nos acompanha em todos os momentos. Mas existem momentos que parece até que a presença nos deixou. Parece. E daí eu acho que entra nesse ponto. É a sensação de que a ausência de Deus. Parece. Porque o grande dilema aqui, até vamos pensar aqui no contexto de Elias, né? Nós temos o reino unido, depois o reino dividido, é o período de Acabe aqui, reino de Israel. Acabe é o pior rei da história. Então, vamos trazer para nossa realidade, é o pior presidente do país. Casado com a pior esposa possível, Sim. Jezabel. E que começa a introduzir uma outra cultura dentro do seu país, né? Um país monoteísta, vamos dizer assim, né? Para politeísta, né? Inclusive perseguindo os profetas. Sim. O Obadias esconde lá 50 numa caverna, 50 e outro, e sustenta os caras lá. E a mulher, Jezabel, cheia de seus caprichos, né? Inclusive mandou lá matar o Nabote. Por quê? Pra satisfazer lá, porque o marido tava tristinho, né? Porque queria comprar vinho de Nabote, aquela história. E aí ela é uma mulher sanguinária, vai lá, não, resolve, vou matar ele, acabou. E, quer dizer, é um contexto conturbado. Elias, pelo que a gente entende do texto,
que não tem genealogia. Começa por aí. Ele não é um cara da elite. Ele aparece. Ele é um cara. Ele tá lá no país, ele tá insatisfeito. Ele é um dos 7 mil, que ele nem achava que tinha 7 mil, ele achava que só tinha ele. E daí que começa, às vezes, as frustrações, né? Ele acha que ele é o único que tinha ali, de crente. Fala assim, eu acho que só eu oro, só eu jejuo, só vou na igreja, só eu dizimo, só eu faço missões. Aí ele coloca uma carga sobre si, que é uma vaidade, que vai desembocar numa tristeza lá na frente, de achar que o cara fazer uma oração pra não chover ou fazer depois lá o desafio lá dos profetas e fugir. E de repente o cara fica com medo de Jezabel e pedir a morte. Fala assim, você quer morrer, vai lá pra Jezabel. Se Deus fosse dar a resposta. Mas a questão ali não é essa. A questão é que ele tá deprimido, ele tá angustiado. E acontece isso com o crente. Né? Quando você olha às vezes para certo contexto e a gente não entende, Deus não dá explicação, ele não é obrigado a fazer isso, e a gente começa a se questionar. Peraí, a nação tá perdida, tá todo mundo adorando outros deuses, tá uma corrupção isso aqui. Só eu fiquei. Quer dizer, tem pessoas que trazem para si, puxam para si uma responsabilidade muito maior do que deveria. E não é assim que as coisas funcionam, e acaba trazendo consigo problemas que também não deveriam existir, que é o caso dele. Porque quem não passa por essa situação? O camarada ora, jejua, vai lá na igreja, faz isso, e ele pensa o seguinte, tem que dar certo. Sim. Tem que funcionar. Aí não funciona. Simplesmente assim, não funciona. Pelo contrário, piora a situação, que é o que aconteceu. Ele levantou, deu a palavra, Deus trancou tudo lá, conforme a minha palavra, e aí ele achou, não, agora o povo vai se converter, agora as coisas vão melhorar. E o que aconteceu? Não funcionou. Sim. Então é daí que vem muitas dessa depressão espiritual, essa frustração, colocar expectativa naquilo que não está no nosso controle, está no controle somente de Deus. Sim, mas eu enxergo, porque se você for ver no começo, quando ele vai orar, ou vai dizer que não iria chover, né, por 3 anos, e ele tem um processo com Deus, né, que Deus vai tirar ele, levar ele até o ribeiro e tudo mais, e cuidar, né, e depois os corvos, depois a viúva e tudo mais. É todo um cuidado e em isolamento, né? É ele e Deus, né? Ele tá ali vivendo meio que às escondidas, sendo trabalhado. A gente não vai saber muito do processo, mas ele tá ali sendo trabalhado por Deus, faz parte. Mas é o que eu disse no começo, eu consigo enxergar alguém muito dependente de Deus em tudo, em todos os cuidados e tudo mais. E não que Elias lá no final deixou de ser um homem de Deus, não é isso. Mas para mim, né, lendo, meditando nesses textos mais uma vez, me fez pensar muito em relação a isso, a questão da dependência por Deus, pela presença de Deus. Aí você vai falar, Thiago, Elias deixou de ser dependente? Não, Elias não deixou de ser dependente. Mas mais pro final da sua vida, quando ele, né, tem o desafio lá dos profetas e tudo mais, e ele acaba fugindo por conta da ameaça de Jezabel, ele agora foge por conta, né, por medo, se esconde também numa caverna, tá mais ou menos numa mesma configuração, sozinho novamente, só que agora totalmente diferente. Antes sendo conduzido por Deus a uma caverna, agora Elias se conduz a uma caverna. E qual era a vontade de Deus? Não sei, mas eu acredito que não era para Elias estar lá. Tanto que Deus vai falar, o anjo vai falar com Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Levanta, come, vamos, o que você está fazendo aqui? Então, não era para Elias estar lá. Num primeiro momento, que Deus leva ele para um momento de aprendizado, de crescimento, e ele na dependência, ele vive o cuidado de Deus, está tudo certo. Agora ele vai à solidão, ao isolamento por conta, né? E é um problema, porque tá na gente, no ser humano, né, essa questão de crescer, né, ou de achar que tá crescendo, de achar que tem condições de alguma coisa. Poxa, Elias, cara, que feitos incríveis. Não vai chover e não chover. Não, é o sapatinho de fogo. Puxa vida, eu era o crente que você tem até medo dele. Sim, você imagina a batalha dos profetas, né? Ele sozinho? Sozinho, com 450, né, desafiando e todas aquelas coisas, e acabar do jeito que acaba. Só que quem realiza tudo isso, ele tem consciência que é Deus que faz tudo isso. Mas quando ele escuta a palavra de Jezabel ameaçando, amanhã, a essa hora, se você não estiver morto, né? Ele foge e fala, acabou. E ele acha que ele é a última bolacha do pacote realmente, né? Eu sou o único. E é um problema. Se você for olhar para a vida de Davi,
enquanto Davi foi dependente, né? E Deus, o que eu faço? Para onde que eu vou? Quando Davi fica no palácio, no ano que ele sair, os reis saíram, o que acontece? Dá ruim. E é onde começa a decadência. Quando Pedro bate no peito e fala, ó, Jesus, eu tô pronto pra ir contigo pra prisão, pra morte, é nós, estamos juntos. O que acontece? Pedro nega. É quando a gente se distancia do que é ser totalmente dependente. Né? E eu enxergo assim, e eu me alegrei muito lendo esse texto mais uma vez, por conta, principalmente desse começo, que Deus leva Elias para um isolamento, mas para um trabalhar na vida de Elias. E ali não existe tristeza, porque ali tem o cuidado de Deus para com a vida de Elias. Agora, quando Elias decide sair e fazer por conta, né, e o anjo vai repreender ele e falar, não era para você estar aqui, o que você está fazendo aqui? Levanta, come. Ele vai sofrer todas essas consequências. A solidão, que faz parte da vida do ser humano. Sim. E é lógico, por algo que talvez não era o peso que precisasse vir sobre a vida dele. Porque ele achava que ele era o único. Ele achava que, na verdade, porque entre o capítulo 17 e eu acho que é o 19, né, que ele vai pra caverna, passa 3 anos e pouco. Sim, né? sim. Né? E aí, na mentalidade dele é o seguinte, passou 3 anos e meio, o povo não teve chuva, eles estão à míngua, esses caras vão se converter agora. Só que depois mesmo de tudo ter acontecido, não aconteceu aquela conversão em massa, não houve aquele quebrantamento da parte do povo. Então ele pensou o seguinte, não tem mais esperança. Porque, e você lendo Elias, a história dele é interessante, porque a Bíblia não relata isso, né, a vida precedente dele, mas tudo que indica que ele é aquele que se voluntariou para a missão. Ele viu o problema e ele se colocou na linha de frente. Porque quando você vai em Tiago 5,17, diz que ele orou instantemente para que não chovesse. Então, antes dele se levantar para pregar, ele dobrou o joelho para orar. Então, ele tá vendo o problema e tá orando. Senhor, faz uma coisa aí, porque eu não tô aguentando mais ver isso aqui, não. Jezabel introduzindo culto, fazendo templo a Baal, poste sagrado, um monte de coisa, e aquele homem piedoso, temente a Deus, vendo aquilo ali, começa a orar. O cara começa, a primeira pregação dele é no palácio. Ele vai pra cara do rei e fala assim, não vai chover, e é uma palavra de juízo. Sim. Talvez o próprio rei, por ser um cara desconhecido, o rei poderia falar assim, quem é você, rapaz? Você tá entendendo? Quem é você? Você não é ninguém, nem te conheço. E de fato não conhecia, só que a palavra dele vai ter efeito. Sim. E vai começar a trazer consequências no país, de modo que acaba vai perseguir ele por 3 anos. Sim. Né? Quando ele volta pra Israel, Obadias, que é o primeiro contato que ele tem ali, fala assim, você tá sendo perseguido, já procurando você em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é buraco. E Deus já estava direcionando ele, falou assim, agora você vai aparecer pra cá de novo. E aí acontece o desafio lá, etc. Na mentalidade deles, em 3 anos e meio, o povo não quebrantou, não é possível, alguma coisa agora vai acontecer. Só que não era suficiente. E as coisas não aconteceram, não foram como ele talvez imaginou, idealizou, etc. E aí quando viu que a coisa não mudou, ele se recolheu, porque ele estava convencido que ele estava sendo um instrumento de Deus, mas ele achou que aquilo era suficiente, que a vida dele, o ministério dele, naquele momento tudo aconteceria. E não é o que aconteceu. E na verdade, não aconteceu no Reino Norte. Sim. Porque aquele reino foi um povo, né, que foi para cativeiro, foi destruído e nunca mais voltou. Sim. Houve um período de conversão, sim, de quebrantamento, sim, mas não como talvez ele mesmo imaginava. Porque Deus tinha outros propósitos, tinha outros projetos, tinha outra maneira de trabalhar. E esse é o problema do crente. Porque você tá lá, o camarada vem a enfermidade. E muito acontece isso. Sei lá, é líder, é pastor, é a líder de subgeração, é o jovem comprometido, e às vezes o céu tá de bronze dentro de casa. Lá na igreja, o cara é fervoroso, ele prega, o povo paralítico anda ali. Mas às vezes ele tá vivendo uma tempestade. E aí ele começa a se questionar. E aí a pessoa começa a se recolher, se recolher, se recolher. Às vezes até achar que tá sozinho. Como ele pensou, não, só ficou eu. Sim. E esse é o grande dilema do ser Elias, do Elias como esse profeta depressivo. Quer dizer, o crente mais piedoso pode ser o crente que esteja em maior batalha. Sim. E não é sinal de que Deus está aprovando ou desaprovando ele, mas é porque é uma realidade que não está no controle do crente super espiritual, capa de Superman. Está no controle de Deus. Isso. Faz parte do processo. E a gente não, na maioria das vezes, nem compreende, né? Não vai entender. E é o que você falou desde o começo. Era um peso que não precisava recair sobre os ombros dele. Mas a nossa natureza faz parte da nossa natureza, né? É um líder.
né? Que trabalha incessantemente, que faz visita, que marca evangelismo, que faz café, que leva o povo para casa, que não sei o que, e o grupo não cresce. Aí o cara chega no pastor e fala, pastor, não é comigo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu sempre digo, e eu não tô dizendo que eu nunca desanimei. Não, lógico que eu já desanimei. Lógico que eu já olhei, principalmente quando você tá muito animado, né? E você fala assim, poxa, teve uma época que a gente marcou oração todo domingo depois do culto. E quando você marca oração, você imagina que você vai estar com o grupo todo, né? Você não marca oração. No pra domingo, você sozinho. Pra ninguém dizer que não pode ir. Porque você tá no culto, já fica conversando. Poxa, aí você dobrava o joelho e via um hino, outro indo embora, outro indo embora, outro indo embora. Até que ficava você e mais 2, 3. E era aquilo ali. E você tinha um grupo de 60, né? 70. Você ficava, não é possível. E vai te desmotivando, né? Você começa a pensar, poxa, eu não vou fazer mais nada, não vou mexer mais com nada, faço. Mas faz parte do processo. Hoje, pra quem me procura, né? Com a pouca experiência que eu tenho, eu sempre digo assim, olha, não se empolgue com a quantidade, com o máximo, e não se desespere com a minoria. Faz parte do processo. Poxa, na congregação onde eu participo, a gente já teve fase de músico da cabeçada, e eu respiro música, eu não consigo cantar playback, eu fico maluco. E a gente teve a parte de não ter um músico, você olhar e falar, meu Deus, não é possível, cadê o pessoal, o que tá acontecendo? Todo mundo embora, saiu todo mundo. Mas não depende da gente, faz parte do processo. E eu acho que se cobrar por isso é perigoso, né? Mas tá em nós, e se a gente não se policiar, a gente vai acabar na mesma situação que Elias, né? Desesperado sozinho, querendo morrer porque não deu, né? Eu fiz tudo. Também, às vezes, as pessoas... Isso acontece com o crente espiritual. Ele é piedoso, ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus, eu não tenho dúvida disso. Só que acontece o fato do quê? Se não der certo, o que o pessoal vai pensar de mim? Sim. É um orgulho. Veja bem, até aquilo que é bom pode se tornar um ídolo. Até aquilo que é sincero pode ser negativo. Porque daí a pessoa pensa, eu vou fazer isso, mas se não der resultado, e aí, quem vão pensar de mim? Mas não é pra pensar nada de você. Você tá fazendo pra quem? Você tá fazendo pra Deus? É Deus que tá no controle? É Deus que te direcionou, te capacitou, te colocou ali? Fica tranquilo, meu filho. Pode ter 3 pessoas. Se é os 3, você vai servir os 3 e acabou. Isso acontece com o pastor, com a dirigente lá do círculo que você tá falando. Imagina. É um círculo de oração. Aí as irmãs não vão pra oração. A líder de oração tem desespero. O pastor tá lá dirigindo uma igreja, 150, 1000 pessoas. E às vezes ele tá tem 2, 3 caminhando com o lado dele e os 1000 somem, desaparece. E se a gente fica como um termômetro, a gente fica medindo essas coisas como um termômetro, isso tá dando certo, não necessariamente. Não necessariamente. Porque às vezes, se uma igreja, vamos dar um exemplo, você assume uma congregação, ou você assume um conjunto, ou você vai liderar qualquer outra área. Tinha X número, reduziu aquele número, às vezes esse foi o seu ministério prosperou. Porque talvez esse era o propósito de Deus. Sim. Porque crescimento não tem tanto a ver com o número pra cima. Às vezes o número pra baixo também é crescimento. Sim. Porque às vezes você tem que enxugar ali o negócio. Às vezes tá inchado. Tem que Deus vai lá e é o processo. Faz e parte ele sabe. E quem avalia, essa é a questão. O avaliador não somos nós. O avaliador é Deus. Eu gosto a gente gravou sobre as igrejas da Ásia Menor. Você tem 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, 2 igrejas fiéis. Só que a maneira como Jesus trata cada uma das igrejas são diametralmente opostas. Uma ele fala assim, você vai passar por tribulação. A outra ele diz assim, eu vou livrar você de uma grande tribulação que vai vir. Aí você fala assim, mas as 2 não são fiéis? Fala assim, mas cada uma tem seu processo. Sim. E não significa que Jesus está desaprovando aquela igreja, pelo contrário. É uma igreja fiel e que ele está aprovando ambas. Mas ele não vai livrar nenhuma dos seus processos. Uma vai ter que passar por luta, a outra ele vai livrar da luta. E é o mesmo Cristo e a avaliação dele é a mesma para as 2 igrejas. Sim. Aí como que você entende? Porque essa é a crise. Por que eu tenho falado isso? Por causa que essa teologia errada que existe vai dizer assim, Elias é um fracassado. Na perspectiva dessa teologia, Elias é fraco na fé. O camarada foi lá pra caverna, olha só o que aconteceu com o cara aqui. Não necessariamente. Ele assumiu um problema, isso virou, aliás, um problema, mas isso não tem nada a ver com... fracasso, abandono, desistir. O fracasso, não. É uma questão de que ele precisava colocar o pensamento e as emoções no mesmo lugar. Estava desconectada a coisa. Aí o cara foi se retraindo, se escondeu. Teve medo de uma mulher ímpia.
Sim. E o que dá a entender lá na frente, quando já não é mais nem Acabe que está liderando, né, o filho dele, que é mandado soldados, inclusive, ele age totalmente diferente. Ele ora e manda fogo cair do céu. Ele já não tem mais medo das palavras dos opositores, ele já não tem mais medo das palavras de ameaça, ele já não tem mais nada disso, porque ele já amadureceu na fé. Sim. Mas aquele contexto lá, ele não estava tão maduro assim. E aí ele se deixou vencer pelas... Sim, não, e faz parte. Eu acho que faz parte. E existe sim. Eu tenho até um amigo que ele deixou um ano e meio de dirigir igreja, ele conversou com o pastor dele da cidade, deixou de dirigir igreja para sentar com amigos pastores e para auxiliá-los, né? Nessa questão de conversar e de apoiar. Ele disse, cara, em um ano e meio, o que eu ouvi, né, de pastores desanimados que se sentem fracassados, mas por conta dessa questão talvez de resultado, assim, a nossa ótica, né, aquilo que a gente enxerga, e é natural que você vai acabar entrando em parafuso, em desespero. É normal, eu acho que assim, faz parte da vida o que Elias está passando aqui. Nós somos seres humanos e a gente vai sentir. Mas o processo vai nos fazer amadurecer. É o Pedro, né, que nega Jesus e que pós-morte e ressurreição, agora prega nem ligando se vai apanhar. Não tem mais. É o mesmo Pedro, né? Mas agora amadureceu, né? Cresceu e foi. Então fez parte para a vida de Elias e até para que ele entendesse, né, que Deus estava no controle. Que eu acho que quando ele ouviu, falando, não, você tá enganado, né? Você tá achando que tá só você, né? Tem mais 7. Eu acho que ele falou, não é possível. Mas como, né? Então, o que aconteceu? Então, ele deve ter caído a ficha que, nossa, eu acho não, Deus tá no controle de tudo. E faz parte do processo. As duas vezes, você lê o capítulo 19, por 2 vezes ele dá a mesma resposta pra Deus, ele não muda uma vírgula. Não. E Deus não dá resposta nenhuma pra ele. Deus simplesmente fala assim, olha, eu tenho uma palavra pra você. Você vai ungir um cara. Porque Deus, ele tá descrevendo o futuro. Tá dizendo assim, o futuro tá na minha mão. Eu que tô no controle do negócio. E outra, você tá se achando demais, ou você vai ungir o seu sucessor. Porque não é você o cara. Tem um cara que vai substituir você. Porque você tá achando que é só você? Não, ainda vai ter um substituto pra você ainda. Sim. Então assim, isso coloca... Porque é aí que eu vejo um ponto interessante aqui. Tinha 7 mil. Então tem... No meio de uma crise, no meio de situações difíceis, sempre tem um povo reservado, um povo temente a Deus, que tá ali, é fiel ao Senhor. E esse povo precisa estar mais unido. Porque senão a carga vai ficar pesada. Sim. Porque quanto mais você se afasta, a sensação... Entra o orgulho espiritual, como se vocês começam a achar o único certo, o dono da verdade, etc. Não, pelo contrário. Tá? A coisa começou... A carga ficou pesada demais, começa a aproximar dos outros. Porque sozinho você não vai dar conta. É impossível. Até o cristianismo é isso. É amar Deus acima de todas as coisas e o próximo. Você não caminha sozinho. O caminho, o discipulado é isso. Sim. É dividir a carga, né? Ô, Thiago, tô passando uma luta aqui. E aí? Aí o Thiago vai falar assim, mas eu também tô passando uma luta aqui. E aí já um divide a carga do outro e os dois caminham junto. Sim. Agora, quando a pessoa... E tem pessoas, sobretudo esse tipo de crente, muito espiritual, ele tem medo de dividir. Sim. Ele não quer contar as falhas, porque ele acha que ele não pode expor o seu coração como se ele fosse realmente um Superman. Na cabeça dele, ele é imbatível. Sim. Isso não é uma verdade. Não. Eu ouvi uma vez o pregador falar assim, às vezes a gente tem mais temor dos homens do que de Deus. Porque para Deus a gente chega e conta todos os nossos pecados. E ele é 100% santo, irrepreensível. A gente deveria ter medo de contar para ele os nossos pecados, concorda? Agora pro nosso irmão, que é igual a nós, pecador, tanto, às vezes pior que a gente, mais sujo a gente tem medo. Quer dizer, a gente tem mais temor dos homens do que de Deus. E é o que acontece. Quando você se isola, você acha que você é mais crente, você ora mais. Não. Pelo contrário, eu penso que quanto mais espiritual você é, mais humilde você se torna. Sim. Não o inverso. Porque se o teu inverso tá errado, alguma coisa aí. Com certeza. O próprio nome de Elias lá é o Senhor Jeová é o meu Deus. Ele é um homem piedoso. Ele é um homem crente. Só que ele precisa se aproximar das pessoas. Sim. Precisa ter relacionamento, ter boas amizades. Ser um antídoto, na verdade, contra a depressão. Sim. Como que você vai vencer a tristeza sozinho? Você não vai. Não vence. E o problema da nossa geração é justamente isso, né? É a solidão, é o isolamento. Na minha época de escola, por exemplo, a gente ouvia falar de depressão muito pouco. Muito pouco. Né, essa questão de bullying e tudo mais, podia até ter, mas
A gente... Mas o bullying era necessário e saudável, não Não, era como é, hoje. pô, Hoje é eu chatice, falei né, esses que dias não na sabe. igreja, né? Eu era sempre fui o mais baixo, Uhum. o nanico da sala, né? O povo zoava a cor, mas não era aquela coisa que, nossa, chegar chorando. Não tinha nada disso, Não. era um negócio... Mas hoje não. E realmente, essa carga de ter que ser alguém pras pessoas, quando Deus enxerga a verdade que está em nós, né? Uhum. Então, é muita gente tentando disfarçar ou fingir ou maquiar algo que não existe, Uhum. e a pessoa sabe que não existe. Uhum. E isso vai gerar problemas lá na frente, né? Vai acabar gerando problemas. E a depressão, ela é real, né? Tanto que números, você deve ter isso mais precisamente, os números de pastores que acabaram cometendo suicídios. É assustador, né? Você vê pessoas que dias atrás estavam aconselhando, orando, abraçando, tirando a sua própria vida, né? E então é real, o problema é real. Mas por conta do quê? Dessa cobrança, Porque dessa... nunca... Porque como ele tá numa posição de destaque, ele não pode compartilhar suas fraquezas. Sim. Então ele carrega Então, a mas dor de é um todo mundo, erro. mas ele não pode compartilhar Sim, assim. mas é um erro, né? É um erro fatal. É um erro. Porque a gente precisa... O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Você vê as cartas. Sim. Ele não mostra só o lado positivo, ele Não. mostra o lado negativo. E ele era apóstolo. Na lente dos apóstolos de dia, ele seria um fracasso também. Mas não, ele fala assim... E apesar de todo o sofrimento que ele passava, ele disse, olha, sei estar atribulado, sei ter abundância, sei ter necessidade, mas posso todas as coisas naquele fortalece. Sim. Ele não dizia, olha, eu sou super crente, viu? Eu sou o cara, eu faço e aconteço. Não. Eu tenho fraqueza, tem luta, tem naufrágio, tem perseguição, tem chibatada, tem um monte de coisa. Mas ele tá dividido. O próprio exemplo da carta, a última carta dele, né? 2 Timóteo, capítulo 4. Olha, manda Marcos. Ó, manda fulano de... Fala de... Ele cita vários nomes ali de pessoas... no momento mais dramático da sua vida, que ele tá Sim. dali pro martírio. Sim. Quer dizer, é um líder que tá ensinando pra gente alguma coisa. Sim. O próprio Cristo no Getsemane, tava os 12 discípulos, mas pra orar com ele, mais talvez próximo do cume do monte, ele chama 3. Sim. Que eram os mais íntimos, né? Quer dizer, não tem esse negócio de se isolar. Não, você tem que se aproximar. Né? Eu vi um relato aí de um pastor, de uma congregação pequena, que de 100 e poucos membros mais ou menos, que de 100 e poucos membros, 40 e pouco não voltaram para a igreja. E ele foi visitar para saber se a pessoa ia voltar, depois da pandemia. Ele falou, não, pastor, não queremos voltar. Um pastor que está há anos liderando aquela igreja e você vê que metade da igreja não voltou e não quer voltar, o cara pensa assim, fracassei. Chocante, sim. O cara desanima, porque se ele vai carregar toda essa carga e não tem... Às vezes, porque a verdade é que quanto mais você está numa posição de liderança, a tendência é você perder amigos. Todo mundo às vezes quer ser seu amigo, mas você mesmo às vezes não consegue ter amigo. Porque não dá para o líder confiar em todo mundo também. Porque o líder que sai contando da sua vida também para todo mundo, ele é sem sabedoria nenhuma. E às vezes por causa disso o cara tá ali liderando 1000 pessoas, mas ele às vezes não tem um amigo. Sim. Ele tem um monte de gente que ele tem contato, mas alguém que ele pode sentar, comer uma pizza, abrir o coração, falar assim, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele não tem. Sim. E aí? Aí o cara desse morre. Ele tira a vida. O inimigo, ele quer destruir. Ele não tá brincando em serviço. Sim. Aí o camarada começa a esfriar na vida de oração, ele começa a esfriar na vida de comunhão, problema no casamento, é filho, igreja. Desisto. Sim. Vai pra dentro da caverna. Faz parte, né? É o decrescente, né? E na maioria das vezes, sem as pessoas que estão por perto perceber, até porque a pessoa não deixa que as pessoas percebam. O Elias está sozinho e tem mais 7.000. Sozinho. Então, quando as coisas vêm à tona, geralmente a gente se espanta, né? Não é possível, né? Quando? E nada acontece de um dia pra noite, né? Tudo é um processo. Sim. Tanto para chegar a algum lugar de forma positiva, quanto para uma queda, né? Tudo é um processo. A queda não acontece na queda. Não. A depressão não acontece na depressão. Não. Tudo tem é um caminho. Você Sim. vai olhar o caminho e vai, entendi. Começou onde? Começou aqui. Tem uma origem. Mas é essa questão de se abrir, essa consciência, né, de que somos limitados, que nós temos falhas, dificuldades, fraquezas,
e que precisamos ser trabalhados todos os dias pelo Senhor. E assim, estar vigilantes, né? E aprender com Jesus todos os dias é mais do que necessário. Porque faz parte do mundo, né? Criar um Tiago perfeito, né? Um Miqueias perfeito, que não tenha problema. E é isso que a maioria das pessoas tentam transparecer. Porque faz bem, assim, pro ego, né? E sobretudo nessa geração das mídias sociais. É o exemplo do Luva, né? Que tá lá, né? Ontem já postou um negócio que abandonou tudo, largou tudo. Não sei eu não vi ainda o vídeo, mas eu vi largou tudo, tirou todos os vídeos, não sei o que, o cara que tá lá em cima, né? Experimenta a fama aqui, não aguento, aqui já sai. Carga, sim, então eu acho que é assim. Jesus, a palavra de Deus vai dar o exemplo do corpo, né? E eu sempre falo sobre isso também. O corpo, porque ele dá o exemplo disso? Porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa um dos outros. E eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas que eu sei que eu posso ligar 2 horas da manhã, eu posso bater na porta, sentar e chorar como já aconteceu. E falar, ora comigo, me ajuda, eu preciso de ajuda. Até porque eu sempre tive essa preocupação de não tentar passar para as pessoas o que eu não sou. Eu sou limitado, eu sou falho. Eu falo muito para os adolescentes, eu sempre falo assim, gente, me acompanhar um dia para provavelmente desanimar. Não que eu aceite os meus erros, não é isso. Mas a gente vive lutando e na luta a gente acaba errando, né? A gente vai melhorando. Mas essa questão de criar super-heróis, né? Entre aspas, espirituais, né? De Deus, né? O cara que não, aquele cara lá, meu Deus, o cara é perfeito. Não, porque tem gente... às vezes a gente tem muito essa visão dos líderes máximos da igreja. O pastor, a irmã lá de geração, o líder dos jovens lá. Não, esse cara, ele ora 24 horas por dia. Ele não a pessoa acha que nem vai no banheiro, não escova dente, não tem odor, não tem nada. Ele é uma pessoa perfeita ali. E não é assim, gente. Não é assim, a realidade não é assim. O ao vivo, a cores, não é assim. Sim. Todo mundo é igual, é semelhante. A gente tá lutando, tem as nossas pelejas, tem os pecados para vencer. Deus trabalhar no nosso caráter, ser confrontado também, reconhecer eu tô errado, corrigir o que tá errado, e a vida é assim, seja você em qual posição você esteja. Sim. Tem um personagem da história que foi o responsável pelo avivamento do País de Gales, o Evan Roberts. Esse cara, ele é um cara que passou por isso aí, depressão espiritual. Porque, por falta de maturidade, mesma situação entra aí, semelhante a luva de pedreira aí. Por quê? Em 9 meses, ele orou muitos anos por avivamento, na época. E até uma oração que era muito comum naquela época era dobra no Senhor. Dobra no Senhor. E ele viu isso, o pastor dele, já idoso, fazendo isso, e ele imitou isso, influenciou ele em busca de avivamento. E Deus derramou avivamento no País de Gales. Só que isso aconteceu por 9 meses. Mais de 100 mil pessoas tiveram encontro com Jesus. O pessoal fechava o comércio e ia pra igreja orar. Isso impactou o país. O País de Gales é um país pequeno, mas aquilo impactou. Só que houve um problema de estrutura no avivamento. Que ele era a peça central ali do avivamento. Só que o que acontece? Ele não soube administrar a agenda dele. Aí o que acontece? O cara pregava, ensinava, dava estudo bíblico, estava na oração, tal coisa. Não tinha estrutura para tudo aquilo ali. De repente, em 9 meses, aquilo que tava bombando, foi lá no chão. E depois disso ele nunca mais voltou a ser o cara que ele era. Né? Depois pesquisa sobre esse Evan Robert. E acontece isso. Sim. Camarada, isso acontece muito. O cara, você prega. Aí, às vezes, é notório. Você vai ter uma agenda. Se você deixar, todo domingo você tá pregando. Só que aí você tem que se avaliar. Será que eu tô bem pra pregar todo domingo? É uma questão de você saber a sua estrutura, porque às vezes a gente não tem estrutura. Sim. Às vezes você tá ali só o corpo, a alma já foi embora, você já não tem mais, você não tem nem, você tá vazio, você não tem nem o que entregar pra ninguém. Porque você tá tentando resolver os seus próprios problemas e às vezes você tem que ser boca de Deus pro outro. Aí o cara, pra não perder o status, não perder o posto, porque não, tá tendo a agenda, então vamos cumprir a agenda. Só que ele não tem nada pra oferecer. Não tem estrutura, tá oco. E aí, de repente a pessoa cai, ou de repente a pessoa entra numa depressão, ou mesmo suicídio, o que aconteceu? Eu falei assim, vamos ver a origem. Sim. Tinha lá algo corroendo, eu gosto do exemplo do cupim, né? O cupim, isso aqui é madeira. O cupim não trabalha na superfície, ele trabalha no interior. Sim. Então ele vai corroendo por dentro. Então uma coisinha que vai acontecendo, você corrói. Vai acontecendo outro, vai corroer. De repente aquilo cria um rombo. Sim.
se tinha integridade, se era algo sólido, bom, sustentava alguma coisa, de repente vai perder a estrutura, vai perder a solidez, vai perder tudo, colocar qualquer coisa, vai pro chão. Porque corroeu, perdeu a força, perdeu aquele negócio assim. E acontece com o crente, acontece isso. Se não vigiar, acontece isso. Sim. Não, é normal. Somos seres humanos sujeitos todos às mesmas coisas. É um erro gravíssimo a gente achar que por orar um pouco, ou por ler um pouco, né, ou por ter a oportunidade de ministrar, ou por liderar, ou por alguma coisa, nós estamos num nível... Não existe isso, né? Nós somos todos iguais. E é sim uma preocupação por conta da gente ter tantos amigos, né, envolvidos, né? Poxa, eu tenho amigo que chega do serviço 6 horas da tarde, 6h30 tá na igreja, sai da igreja, vai visitar, dorme 2 horas, acorda 5 horas, e todos os dias assim, e eu já de conversar e falar assim, você não tá bem, né? Não tô bem. Não tô bem, preciso de um tempo, preciso... Porque vai a sobrecarga, né? E vai acumulando. Mas para quem não tem a humildade de dizer, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de alguém, preciso conversar, precisava... Vai acarretando, vai chegar na questão da depressão, da solidão, que não é algo do diabo, né? Como eu já ouvi algumas pessoas pregando, né? Que depressão é algo do diabo, que é o capeta que mandou, que não sei quem, não é. É uma questão emocional e espiritual, né? Que vai, poxa, são cargas que vão sendo acrescentadas. Sim, e que na maioria das vezes as pessoas que estão à volta não conseguem enxergar, só a pessoa, e ela precisa se abrir. Se ela não se abrir, ela vai afundando, e é o que você falou, o cupim uma hora desmorona. Agora deixa eu fazer uma pergunta, que ele tá no setor de viagens, ele tá me respondendo. Vai aparecer uma família lá na sua agência lá, de viagem. É fácil pro cara que tá... Porque no nosso contexto, o trabalho, esse excesso de atividades, é uma vaidade. Né? É uma coisa que a pessoa se orgulha. Não, eu sou um cara importante, eu tenho uma agenda, não tenho tempo. E ele não para. E a agência de viagem pressupõe o cara que parou. Ele fala assim, eu quero passear com a família, eu quero no Hop Hari da vida, quero lá no Santa Catarina, esqueci o nome. Beto Carreiro, eu quero ir em algum lugar passear. Acontece, você já venceu, o cara foi lá, fez todo o orçamento e não aceitou porque tem dificuldade de parar. Sim. Não, eu tenho uma pessoa próxima da família. E acho que isso por ser um investimento, porque acha que viajar não é um investimento, é um investimento. Sim, descansar é um investimento. Lógico, necessário. Você tem que distrair a cabeça. Necessário. Eu acho muito bacana as igrejas que exigem que o pastor saia por 30 dias. Exigem. Meu pai tá na Bahia. Na Bahia era assim, hoje já não é mais. Mas quando meu pai chegou lá 12 anos atrás, o pastor tinha que sair 30 dias e deixar. Ele não podia. 30 dias era alguém que ia assumir, o segundo, enfim, alguém. Mas eu tenho uma pessoa próxima da família. E eu trabalho com viagens, mas fazem 4 anos, mas eu sempre gostei de viajar, eu sempre pesquisei na fábrica onde eu trabalhava, o pessoal sempre ia lá na sessão. E essa pessoa que é muito próxima nunca foi pra Ubatuba, por conta de todos os afazeres. Sempre pensa assim, poxa, mas se eu sair, eu não consigo abrir meu comércio, eu vou faltar nesse compromisso aqui, é da igreja também. E não vou. E não vai. Ou não dinheiro. E às vezes a pessoa tem dinheiro. Não, tem dinheiro. Tem condições, dinheiro, e ela não tem vai. Tem dinheiro. Não, eu conheço gente com 50 anos de idade, nunca tinha entrado numa sala de cinema. Nunca tinha ido na praia com 50 anos de idade. Não, aí você pergunta assim, mas o cara não tinha dinheiro pra pagar R$20 no cinema, gente? E na cidade dele tinha cinema. Quer dizer, por quê? Não consegue. Às vezes as pessoas não valorizam essas coisas. Aí surge um problema, surge uma doença, surge uma coisa... Por que surgiu? Tem uma origem. Assim. A pessoa carregou uma carga por anos. E o pior é isso. Meu pai trabalha em fábrica. Ele conta que tem... O cara trabalhou a vida inteira na fábrica. Na semana que ele aposentou, ele morreu. Sim. Por quê? A pessoa só sabe fazer aquilo ali. O mundo dela é aquilo ali. O dia que ela parece Sim. que a vida acabou. Porque nunca descansou, nunca parou, nunca viveu, nunca fez outras coisas. Eu tenho o exemplo do meu pai. Meu pai sempre foi muito intenso na igreja. Sempre. Meu pai, a gente morava aqui, meu pai nunca teve carro. Né? Nós nunca tivemos carro em casa. Então a gente morava aqui no Andrada, pra Moreira, né? Daí 10, 12 km. E ele chegava do serviço 5h30 em casa, tomava um café, fazia lá a sua leitura, né? Sua oração, trocava de roupa. Antes das 7 horas ele estava na igreja. Isso aí todo dia. Todo dia. Mas ele saía de férias, a gente ia viajar. Pra qualquer canto.
seja pra Ubatuba, pra Caraguá, tinha Santa Catarina, Paraná, qualquer canto. E meu pai tinha muito dinheiro? Não tinha, mas ele enxergou necessário esse momento sempre, né? Com a família, de lazer, recarregar realmente as baterias. Não, às vezes a pessoa não vai no shopping. Sim. A pessoa não vai, sei lá, aqui em Taubaté, no shopping em Taubaté, ali no Novo, ou no... A pessoa não faz coisas que dá pra ela fazer no ambiente que ela tá. Sim. Porque ela se acostumou, ela se acomodou àquela vida, e ela acha que fazer o contrário daquilo ali, sei lá, eu tô à toa. Sim. Ou tô jogando dinheiro fora. Não, a pessoa se acostuma com toda essa correria, e o que foge disso se torna estranho a ponto de fazer mal pra pessoa. Mas é um perigo. Não, e a própria questão da igreja, estamos falando de depressão espiritual, meu amigo, sua prioridade não é a igreja. Sim. Porque eu acho que é o Cláudio Honor de Andrade que fala isso. Primeiro você cuida de si mesmo. Não é nem da sua família primeiro. É de você mesmo. Que se você não tá bem, você também não cuida de ninguém. Segundo, a família. Terceiro, é igreja, é suas responsabilidades de trabalho, né? E depois a igreja. Porque tem gente que inverte a coisa. Aí ele não tá bem. A família não vai estar bem, obviamente. Aí ele prioriza o trabalho, é a história da criança, né? O pai é médico, ele vive no consultório, não dá atenção pra criança, a criança ajunta dinheiro pra ter uma consulta com o pai. Pra ele ficar 1 hora pra brincar com ele. Por quê? Porque o pai vive no trabalho. A criança pensa o seguinte, pai não me ama, porque a criança não relaciona uma coisa com a outra, né? A ausência pra criança é falta de amor. Pai pode ser o amor e pra criança é a falta. Porque e aí, nessa geração sobretudo, você supre a ausência com materialismo. Sim. Dá um presente, dá qualquer coisa pra mimar a criança pra justificar uma coisa que não tem como. É a presença que vai determinar a relação de amor. A criança não sabe o que é amor, ela só vai saber o que é amor você amando ela, de fato. E a gente vê essa geração. O povo não sabe administrar a agenda. E de fato é complicado. Porque você tem um aparelho celular, se a gente somar o tempo que a gente fica nas redes sociais, que suga a nossa energia de uma forma absurda, né? Eu não sei se você já teve a experiência de ficar um dia inteiro sem tocar no celular. Parece que você é outra pessoa. Sim. Porque a nossa cabeça não tem essa estrutura de ficar o tempo todo ali. Sim. Todo aquele monte de informação. Então, hoje eu trabalho com... Eu tenho agência e hoje, se você não trabalha com rede social, com digital, você não vende, né? Eu preciso vender. Então eu fico o dia inteiro no celular. Né? O dia inteiro criando conteúdo, gravando vídeo, foto, editando, não sei o que. Quando eu chego em casa, eu não tiro o celular do carro. Mas porque me dá... repulso o celular, sabe? Me dá negócio. Eu não consigo porque começa a te fazer mal, começa a mexer com você. E essa questão da agenda, hoje eu vivo essa dificuldade, né? De administrar talvez melhor. Por quê? Eu saio cedo, né? Chego na agência 7h30, eu tô na agência, deixo as crianças na escola, vou pra agência. Então, hoje, dia 5 e dia 20, depende, né, do que eu vendo. Aí você tá pronto pra sair, alguém te liga, Thiago, orçamento tal, pra fechar. Aí você, meu Deus do céu, fechar. O cliente fechar é dinheiro que vai entrar e tudo mais. Então você vai na agência. Poxa, teve dias já de eu sair da agência às 11h30 da noite. Aí eu chego 7 horas da manhã. Certo? Não é certo. Pra chegar às 7 horas da manhã. Pra chegar às 7 horas da manhã no outro dia. Não é certo, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, você fica pensando, meu Deus do céu, e as crianças, né? Você sai dormindo, chega dormindo praticamente, né? As crianças, você vê seu filho crescendo assim. Mas você tem que ter sim o cuidado. Quando a gente passa essa correria de congresso, por exemplo, teve um ano que eu, praticamente 2 meses, eu só entrei dentro de casa. Né? Eu entrava dentro de casa, já saía, camiseta, não sei o que. E eu não podia, eu tava sem dinheiro, assim, pra fechar um hotel. Mas eu falei, não, eu preciso, a minha família precisa, eu preciso, enfim, fechei, sem poder. Hoje cartão de crédito, devendo e luxando, né? Você passa o cartão. E fui. Fechei 5 dias, fiz surpresa até pra eles, mas porque chega próximo à estafa, né? Do limite. Pra algumas pessoas, vai enxergar isso como tipo assim, o cara espiritual, o cara que tá em tudo, que faz tudo, que... Nossa, ele tá presente. E eu já não consigo enxergar isso com qualidade, como algo que agrade ao Senhor. Não consigo enxergar isso como... Porque, na verdade, você só vai fazer uma coisa boa se você fizer uma só coisa. Sim. Porque
E pra esse mundo não funciona, você é descartável se você fizer uma coisa só. Sim. Você tem que fazer 1000 coisas pra você ser bom. Sim. Você tem que estar na igreja, você tem que estar na agência de viagem, viajando pra todo o país e fazendo as outras atividades ao mesmo tempo. Orando, acordando 5 horas da manhã, tomando banho gelado. Sim. Malhando. Né? Malhando, fitness, só comendo verdura, postando na internet que você tá bem, indo pra... Não é assim, a vida real não é assim. Sim. Tem dia que você acorda que você tá bem. Mas tem dia que você acorda que você nem quer acordar. Sim. A verdade é essa. E por as pessoas... Penso que esse é um fator inevitável do que nós estamos vivendo, essa explosão de depressão. Parece que o número de suicídio que estamos vivendo agora é bem maior do que estávamos antes da pandemia. Sim. Quer dizer, existe uma pandemia de suicídio agora. Sim. Não só no Brasil, no mundo, não é uma realidade do Brasil. Por exemplo, na nossa cidade nós tivemos um tempo atrás aqui um rapaz jovem, né? Um adolescente, se jogou do quarto andar, né? Inclusive no mesmo prédio que a minha irmã mora. Aí você se pergunta, o que é um jovem adolescente? Você lida com adolescente, você sabe como que é. E adolescente ele está no processo de transformação de fato, já biologicamente. Mas o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Porque isso não é uma coisa natural. É completamente antinatural. Peraí, tem uma orelha. Eu não posso... E tem coisas que... as pessoas querem espiritualizar certas coisas. Tem coisa que não é espiritual. Tem coisa que é uma questão real do ser humano. E Deus é um Deus espiritual, mas ele fez um homem material, físico, você tá entendendo? De carne e osso. Não é só espiritual, é material também. Se relaciona. Você tá entendendo? Então, como que isso acontece? Não acontece naturalmente. Sim. Alguma coisa aconteceu ali. E infelizmente isso vai se repetindo, e creio que infelizmente daqui pra frente muito mais, né? Infelizmente. Pessoas cada dia mais desanimadas. A gente tem visto também, numa das lições da revista, dessa última revista, falou sobre o movimento do desigrejado. O desigrejado é um prato cheio. O crente, muitos deles são crentes que se frustrou com alguma coisa, você crente em casa. Sim. Isso não é ser cristão. Porque o cristão é corpo, é igreja, mas não gosto daquele irmão, eu prefiro ficar lá pra não ter problema. Não, mas você tem que ter problema com ele, senão você não cresce, meu amigo. Você tem que tretar, você tem que brigar, você dá problema pra alguém também. Você também, você não é perfeito. Sim. Provavelmente o problema é você, não é a pessoa. E a gente quer se isolar porque a gente já se isolando vai resolver o problema. Não, vai criar um outro problema. Porque não foi feito pra ser assim. Mas cresceu muito, né? O número de pessoas que não congregam, né? Que acham que é surpresa. Na pandemia, né? Eu pensava que a pandemia ia gerar algo bom. Eu também. Tive essa mesma expectativa. As pessoas iam descobrir, tipo, um Deus que presente em todos os lugares, né? Que você, em casa. Mas a igreja é importantíssima. E o que aconteceu, muita gente desanimou. Adolescentes, grupos de adolescentes, tanto de congregações que a gente teve baixas, né? Sim, fechou. De grupos de adolescentes. Também, né? Eu tava lá. Outro que tinha antes da pandemia. Muitas igrejas que eram fortes, grupos, não voltaram, né? Acabaram. E essa questão, eu acho que faz relacionamento, eu acho que faz muita falta, tanto pra gente que trabalha com adolescente, você vê muito isso, adolescente que essa mania de se cortar, né, de fazer algumas coisas, e às vezes o pai e a mãe não conseguiu enxergar ainda, mas essa questão de suprir ou achar que tá suprindo a ausência com celular, com videogame ou com outras coisas que, né, que alegram momentaneamente a criança ou adolescente, mas aquele bate-papo, aquele momento, poxa, eu cresci até 12 anos, eu não tive televisão, mas minha mãe sempre soube tudo da minha vida, tudo. Quando eu pulei o muro da escola, minha mãe sabia que eu pulei, minha mãe era a primeira pessoa a saber tudo. Mãe, pulei o muro da escola, tudo. E hoje o adolescente não se sente seguro para compartilhar com quem ele deveria rasgar o coração, né? Ele não consegue falar porque tá muito próximo, mas ao mesmo tempo totalmente afastado. E isso vai trazendo para baixo. Aí é quando você vai encontrar. Pô, a gente fez um trabalho em uma congregação. Aí uma menina falou, eu tô tendo problema, não sei o que, já cortei meus pulsos. Daí a líder cortou o pulso, ela falou, aí mais outra menina, eu também. A outra, eu também. O que é isso? 4 meninas como? Mas estão ali, inseridas ali, os pais não perceberam. E tudo. Poxa, é gravíssimo, né? Mas é essa questão de relacionamento. Eu acho que quando a gente consegue compartilhar
aquilo que a gente passa, aquilo que a gente sofre, as nossas dificuldades, as nossas deficiências que todo mundo tem, a luta diária que todo mundo, não tem ninguém perfeito, né? Todo mundo tem a sua referência espiritual, mas se você sentar para conversar com quem é a sua referência humana, ele vai te compartilhar um monte de coisa que você vai falar, não, mas não é possível, cara, você, eu lembro, eu tenho um amigo, pastor Abraão, né, de São José, e na minha adolescência, início de juventude, eu enxergava o Abraão como, eu pensava como você já falou aí, o Abraão não tem pecado, lógico, né? Isso aí você vai crescendo, você vai entendendo como é que funciona. Mas porque era muita referência pra mim, né? E tudo que eu via acontecer, daí depois... Hoje eu sou amigo muito próximo, íntimo dele. E aí eu até brinco com ele, né? Eu falo, cara, eu achava que você era quase um semideus, né? Porque... Mas quando você chega perto, você vê que não. É igual você, tem as mesmas dificuldades, as mesmas cargas. Se não vigiar... cai da mesma forma que eu tô sujeito a cair, enfim. Mas o mais top, né, da vida de Elias é o cuidado de Deus, eu acho. Que não falta. E isso que as pessoas precisam para aquele que tá em depressão, ou para aquele que tá num processo de isolamento, né, por conta de tantas coisas que aconteceram, é que Deus, ele sempre vai nos dar oportunidades, como deu para Elias, como deu para Pedro, como deu para Davi, como deu para todos. Sim, porque eu escolhi a vida de Elias, mas Moisés passou pela mesma situação. Sim. Falou assim, eu não quero mais liderar esse povo. Esse povo tá dando dor de cabeça demais. E ele tava com uma carga. Ele falou assim, não, chama 70 anciões aí que eu vou tirar a carga, tá? Você vai jogar sobre ele. Inclusive, quando isso aconteceu, o Josué lá, que ia ser o sucessor, ficou enciumado. Falou assim, não, tem uns caras profetizando. Tem a dó de ti. Daí você falou assim, meu filho, se você soubesse qual é a responsabilidade de profetizar, você ficaria feliz, né? Provavelmente Josué depois experienciou qual era a realidade que ele estava falando ali. Porque às vezes a pessoa olha uma coisa e não entende. Sim. Né? O que está acontecendo nos bastidores. Imagina 3 milhões de pessoas num deserto. Você não tem nenhuma infraestrutura ali. Você tá entendendo? Não tem infraestrutura, não tem nem água, gente. Você tem que fazer a água brotar da rocha. Eu fico imaginando, gente. Pindamonhangaba não tem nem 1 milhão de habitantes. Tem nem 200 mil direito. Nem 200 mil. Pega 3 milhões de pessoas. E Pindamonhangaba ainda tá no privilégio. A maioria é zona rural. Mas pega esse povo todo, joga lá no deserto do Saara. 3 milhões de pessoas, hein? Com animal, com filho, ranhento, com todo mundo lá. E fala assim, você vai liderar esse povo aí. Você entra em desespero. Lógico. Porque se numa cidade de 200 mil habitantes, às vezes não é uma cidade de... né, aquela coisa maravilhosa. Imagina um cara liderar 3 milhões de pessoas no deserto. Sim. Então a carga tava pesada ou não tava? Muito. O próprio Jó, a realidade de Jó. Porque querendo ou não, Jó também passou por essa experiência. Ao ponto dele questionar Deus. Fala assim, não, 16 queixas ele faz, fala assim, por que eu nasci? Sim. E ele tinha todos os motivos, gente. O cara não tinha. O corpo se decompondo diante de si. A mulher, olha, amaldiçoa esse Deus se morre. O cara perdeu toda a riqueza. Filhos. Perdeu saúde, perdeu filho, perdeu todo mundo. O que você vai fazer? Você quer morrer? Sim, lógico. É óbvio. É o natural, né? Não tem mais nada pra perder. Você quer morrer. Paulo tem um texto lá de 2 Coríntios, né? Que ele diz que capítulo 1, sobreveio uma grande aflição, né, na Ásia, que ele chegou a desesperar da vida. Sim. É o único episódio que eu encontrei de Paulo que ele tem essa crise. E é nesse capítulo que ele diz assim, com as consolações com que fomos consolados, nós vamos consolar outros. Sim. Quer dizer, o sofrimento ainda é pedagógico. Sim. Eu vou sofrer, mas não vai ser só pra mim. Eu vou sofrer amanhã, mais tarde. Gera alguém. Alguém será abençoado, será edificado. Então, assim, não existe... E alguém tem dúvida que Moisés era homem de Deus? Que Jó era homem de Deus? Que Elias era homem de Deus? Que Paulo era homem de Deus? Ninguém tem dúvida disso. E todos eles pediram a morte. Falaram assim, não, eu não quero, não. Sim. Não dá mais, estou fim da linha. E Deus falou, não é o fim da linha. Pelo contrário. Elias fez muito mais coisa e não viu a morte, né? De fato, foi arrebatado. E aí, é a realidade da vida do crente. Sim. E a gente sofre muito menos do que esses homens. Nossa, não, dá vergonha. Você vai ler a vida de Paulo, eu fico com vergonha, né? Na hora que eu penso, será que eu sou cristão mesmo? Não é possível. Porque é muita diferença, né? Lógico, tempos diferentes. Mudou. Mas eu enfatizo o cuidado de Deus, né? Que é o que me impressiona sempre. Eu já tive momentos de
de não querer ir mais, já tive, de desanimar totalmente, já tive época de ir pra igreja por conta da função, né, de subir num púlpito pra ministrar o louvor e nem eu sabia o que eu tava fazendo ali, de triste, amargurado, desanimado por muita coisa que aconteceu e tudo mais, mas ali eu experimentei o cuidado de Deus mais uma vez, que eu acho que é o que Elias, o Paulo, o Pedro e todos os outros e todas as pessoas que passam, e é normal, nós iremos passar em algum momento. Quantas vezes eu vi minha mãe, né, que minha referência pra muita gente, quantas vezes eu vi minha mãe chegar em casa e falar, não sai mais daqui, não faço mais nada, não canto, não prego, não vou, não faço. Cara, quantas vezes que eu perdi as contas? Faz parte. Mas o cuidado de Deus, ele também é real, é presente, né? Então, para todo momento de depressão, né, seja espiritual, emocional, existe o cuidado de Deus, né? Existe o... Mas você vê que Elias, ele reluta, né? Porque o anjo fala, levanta, né, come e sai. Ele continua da mesma forma e fala as mesmas coisas, né? E não sei se ele poderia ter ficado lá, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas ele se levanta, ele sai para viver o cuidado de Deus. Eu acho que o que é o importante meio tudo isso é a gente ter a consciência, a noção de que por mais fundo que seja o poço, né? Eu tive um amigo ano passado que me mandou uma mensagem. Eu tava rodando de Uber, né, na pandemia. Ele mandou uma mensagem de... Nunca recebi um áudio desse, 36 minutos. Aí eu parei o carro, 6 horas da manhã, parei o carro. Falei, nossa, 36 minutos. Nunca na história, né? E não tinha... Um podcast. Não, e não tinha adiantar o áudio na época ainda. Não Meu tinha... Deus do céu. Mas era bem sério a situação. E eu lembro que ele começou assim. Cheguei no fundo do poço. Aí eu, né, ouvi todo o áudio e comecei falando. Não existe fundo do poço. A gente acha que é o fundo do poço. O diabo veio pra roubar, matar e destruir. Não existe, cara. O fundo é a morte. Enquanto você tá vivendo, você vai pro fundo. Se você não se agarrar, e daí todo aquele processo, né, de orar, de ir crescendo e aprendendo com Deus. E graças a Deus hoje ele tá bem. Mas o cuidado de Deus. O cuidado de Deus em meio a qualquer momento que a gente passe. É isso que eu acho incrível, né? Quando o Jó senta em meio aos questionamentos e Deus fala, já falou tudo, Jó. Agora senta aqui, é onde você tava quando eu criei todas as coisas, né? É quando Abacuque, né, vai falar para dar uma ideia, Deus faz o contrário. E sem contar, quando o cara tá passando um sofrimento, seja ele qual for, os amigos de Jó, no primeiro episódio ali, eles sentam e choram. Sim, por ver a situação. Porque o amigo verdadeiro faz isso, né? Ele senta e chora, porque você vai fazer o quê? Tem hora que você não tem uma palavra de fato pra você falar pra pessoa. A presença sua ali já às vezes já é suficiente. Só a pessoa desabafar com você já valeu. Só que o problema é quando começa a se fazer teologia em cima do seu sofrimento, que é o que os amigos já fizeram. Sim. Você tá assim porque você pecou, com certeza, porque ninguém sofre. Desse jeito. É impossível, você tem alguma coisa errada aí. E tem muita gente que faz teologia em cima do sofrimento que a pessoa tá... Aí a pessoa já tá, às vezes, deprimida. Aí vem alguém e joga uma carga ainda mais pesada. Sim. E é duro isso porque, como o próprio Deus falou, os amigos de Jó, falou assim, vai lá e pede perdão pra ele, porque vocês falaram coisas de que eu não falei. Sim. E de fato não tinha falado. Sim. Porque quem defendeu o Jó desde o início é o próprio Deus. E pra Satanás, não foi nem pros amigos dele, né? Sim. E aí é o momento da vigilância. Alguém tá... Você tá observando, não, aquele camarada, ele é pregador, não tá pregando mais como antes. Aquela pessoa era assídua na igreja, não tá mais assídua. O que tá acontecendo? Porque pode ter certeza. A pessoa tava frequentando, é firme ali. Escola dominical, culto de ensino, oração, vigília, não sei, um monte, que sei lá o que. Só domingo à noite a pessoa começa a aparecer lá. Pode ter certeza. Procura saber que tem alguma coisa errada. Sim. Porque a pessoa não aparece ali. Então, assim, e a gente tem que ter cuidado, às vezes até na hora de pedir a Deus sabedoria. Porque a palavra tem um poder muito grande. O Tiago fala isso, né? Sim. Ela tem poder de abençoar e amaldiçoar. Fonte de coisas boas ou de coisas ruins. Sim. Né? Eu acho que você estava lá, com certeza, naquele workshop que teve de regência. Sim. Antes da pandemia, né? Sim. Esqueci Adonel. Eu fui nesse workshop aí que ele deu. Eu achei
espetacular algo que ele falou assim: o líder, o regente, ele tira o melhor da pessoa. Então, não existe esse negócio. Eu não tenho nada para oferecer. Mentira. Aquela pessoa, aquele ser humano, ela tem algo que tem para oferecer o melhor. Sim. Ela só precisa descobrir, é o propósito. A pessoa tem que descobrir. Às vezes tá perdido, não sabe o que é. Mas se você conversar, ter um contato, você faz uma função aqui para mim. Às vezes não vai dar certo na primeira vez. Não sei. Não sabe sim. Você vai tirando o melhor da pessoa. Quando você vê a pessoa, outra pessoa. A pessoa floresce. Se descobre. Aí às vezes a gente olha pra pessoa e só critica. A pessoa vai começar o que pensar que eu não sou nada mesmo. A pessoa tá deprimida, ela vai pensar o quê? Ela vai pensar, não sirvo pra nada mesmo, não sei. E começa a criar um monte de teoria na cabeça dela. Enquanto era pra ser um momento de a gente, pelo contrário, tirar o melhor da pessoa. Que é a parte talvez mais dramática. Porque só Deus de fato conhece os Mas é do ser humano, não do cristão, né? É do ser humano inferiorizar as pessoas, né? Desqualificar as pessoas, né? E na igreja, infelizmente, a gente presencia, né? Ensaio, né? Que você vê as pessoas virando bico ou desmerecendo a pessoa que rege ou que canta ou que... Enfim, mas realmente nós precisamos nos atentar, porque justamente por sermos corpos, né? Por estarmos unidos uns com os outros e reparar, né? O amigo que deixou de ir, que se enfraqueceu, que se entristeceu, né? Que não adianta, que ninguém faz ele sair daquela vida que ela tá levando. E ajuda ou evita, né? Ou a não acontecer algo pior. Porque a gente acha assim, que nunca vai acontecer nada de grave próximo a gente, né? Aquela que a gente vê na televisão, nossa, sempre vi, não achava que ia acontecer comigo, né? Aqui comigo. Enfim, às vezes a gente tá com alguém próximo da gente, da nossa família, nessa situação, e a gente tá achando que é normal. É o momento, né? O cara tá assim, não sei o que, deixa, daqui a pouco passa. E não. Se a gente conseguiu perceber algo, a gente precisa ser canal de bênção também para abençoar aquela pessoa. E faz parte, é importante. Esses dias eu fiquei sabendo um fato que uma colega da faculdade tá vivendo um dilema dessa forma. Era a pessoa envolvida na igreja, né? A pessoa envolvida, principalmente na época da faculdade, fazia faculdade, trabalhava e era envolvida com a igreja. Hoje não tá nem indo pra igreja. Não, deixou de ser cristã, porém não tá firme em lugar nenhum. É da casa pro trabalho, trabalho pra casa, da casa pro trabalho, trabalho pra casa, não tem relacionamento, não sai, não tem nada. Tá isolado. E aí você pergunta, qual é a origem? Porque tem que ter uma origem. Sim. A pessoa não ficou assim do nada. A pessoa ficou assim porque alguma coisa aconteceu. Então assim, é triste a gente ver isso, porque é uma epidemia. A gente tá vivendo essa epidemia. E eu penso que nós precisamos falar mais sobre isso, porque esse é o tema nosso central aqui, vivendo acima da mediocridade. A mediocridade é o meio termo. Sim. É você nem ser bom e nem ser ruim, você tá no meio termo. Em cima do muro ali. E viver acima disso é entender o seguinte, se eu tenho um problema, eu preciso superar isso. E nesse tema aqui que nós estamos tratando, depressão espiritual, é óbvio, Deus é a nossa fonte, é o nosso socorro, socorro bem presente na hora da angústia. Uhum. É o Senhor meu pastor, nada faltará. Né? Ou de nada eu tenho falta, em outras traduções também falam. Sim. Aproximar-se de pessoas, entenderam? Sozinho eu não faço nada. Quem eu sou sozinho? Por exemplo, eu acho interessante isso porque eu comecei o canal no período da pandemia. Depois período das lives, né? Porque a primeira fase que ficou fechada, né, o lockdown, acho que foram quase 5 meses, né? Igreja fechada e tal, um monte de coisa. A gente ficou naquela situação, fizemos essa live, eu tava morando lá no Vila Rica ainda. E depois disso, aquilo que eu já queria fazer brotou. Eu tenho certeza, se eu não tivesse tido esse tempo assim, porque ferramenta, né, parada, ela enferruja. Sim. E quanta gente é beneficiada? Às vezes a gente não sabe o poder Sim. do alcance. E tem que se falar, tem coisa que se você não falar não vai resolver. Né? Eu fico observando, é lógico que tudo tem um equilíbrio, porque existe também uma teologia que só prega sobre isso também, né? E acaba fugindo dos princípios da Bíblia, mas esse assunto, ansiedade, depressão, estresse, tem que ser falado. Sim. É o problema desses dias. Como é que eu vou me omitir? Como é que eu vou me calar? Sendo que as pessoas estão sofrendo disso aí? Sim. E a gente tem o remédio, a gente tem a solução, a gente crê num Deus que conhece o ser humano, que deixou aqui instruções para nós. Como é que eu vou fugir desse assunto? Não como. Então, só pra gente concluir esse raciocínio aqui, nosso podcast já aqui.
Ele vai viver dessa perspectiva aí, né? Já que eu pegando Elias aqui como base, que é um exemplo muito bom, né? É o presidente do Sindicato dos Profetas. O Elias, né? Elias era tão importante que quando Jesus veio e falou assim: quem dizem que eu sou? Você é o Elias. Sim. Tem um outro profeta que poderia ser mencionado aqui, Jeremias também, né? Sim. Jeremias é outro cara, o cara foi pro calabouço. Sim. Você não prego mais. Sim. E sem sucesso aos olhos humanos. Sei, não. 40 anos pregando e nada. ninguém se converte. Ninguém acredita. Só vão acreditar naquilo que ele pregou depois que ele morreu. E ele mesmo não viu esse fruto, né? E ele não parou, não desistiu, não foi embora. Tiaguinho, qual a última palavra aí que quero que você deixe aí para o pessoal que nos acompanhou até agora? Principalmente você que tem essa pegada aí para a questão do jovem, né? Palavra para o jovem, para o adolescente aí que vai talvez acompanhar, ou para a mãe, o pai do adolescente que vai acompanhar aí, a palavra que você conclui aí. Sim, eu acho que primeiro para todos, né, essa questão do relacionamento, a importância de nos relacionarmos, nos abrirmos. Eu me lembro de uns anos atrás, eu recebi um telefonema da esposa de um amigo, e daí ela disse: fulano tá muito mal aqui, corre aqui. Quando eu cheguei lá, não tinha nada para me falar. Não tinha o que eu falasse, né? A pessoa tava desolada, chorando, acabada. E aí eu, meu Deus do céu, e agora o que eu falo, né? Por onde que eu... E me veio um hino, né, na mente, e eu cantei. Eu cantei o Creio que Tu És a Cura, cantei o hino. O refrão só, dei um abraço e saí. Porque era o que eu... Mas, tipo, faz parte do relacionamento esses momentos. Então, pra quem tá próximo, pra gente que trabalha com adolescentes, falta muito esse contato, né? Principalmente dentro de casa. Realmente tirar um pouco o entretenimento, que faz parte hoje da vida, sempre fez, né? E é importante, tem isso. Mas o contato com o filho, com a esposa, enfim, qualquer que seja, para que a gente consiga notar. Como é que você nota que alguém tá diferente? Se relacionando. Né? Se você tá distante, você não vai perceber. E para quem tá num processo como esse, né, e acompanha o canal, quem tá passando pelo que talvez Elias passou, né, sentindo a carga pesada demais, sentindo que as coisas não mudam, mesmo você entendendo que você é profeta, que você é usado por Deus e as coisas não aconteceram do jeito que você imaginou. Faz parte do processo, né? A gente precisa ter paciência e desfrutar do cuidado. E que é o que eu acho que mais me chama a atenção, é o cuidado do Senhor para com todos. Mas já como nós estamos falando de Elias, é para com Elias. Deus ele não se arrepende daquilo que ele confiou a nós, né? Eu tenho um pastor que eu acompanhei, ouvi bastante mensagem e acabou dando um BO, né? Enfim. Aí ele numa live falando sobre o que aconteceu, ele disse: o que Deus deu é irrevogável, né? O nome de Deus é irrevogável. Tem, lógico, você precisa se arrepender, você precisa confessar e consertar, mas é irrevogável. Então, para você, né, que talvez esteja nessa situação, precisa se colocar de pé, né? Precisa sacudir a poeira e procurar ajuda, né? Orar faz parte, né? Clamar, jejuar faz parte, mas... Mas alguns já nem força pra isso tem. Sim, então, mas é o relacionamento. O relacionamento é estender as mãos, né? Ainda que esteja se arrastando e pedir ajuda. Ter a humildade, né? De dizer, cara, eu preciso de ajuda. E às vezes vai assustar mesmo, né? Eu acho que tem algumas pessoas que na pandemia a gente teve algumas baixas, né? Grandes, né? No nosso conceito humano, né? E eu lembro que teve um que eu falei pro meu pastor, pastor, não é possível. Eu não acredito no negócio desse, cara, não pode. Eu falei: Thiago, é igualzinho a gente. É ser humano como eu e você. Faz parte. Ele não aguentou a pressão e foi embora. Então, a gente precisa... socorro, né? Me ajuda. E desfrutar do cuidado de Deus. Porque Deus, ele não desampara. E Elias, mesmo pedindo a morte, ele vai desfrutar do cuidado do Senhor. Deus vai até ele: Elias, fica de pé. Não vou. Não, Elias, fica de pé, come, vambora, tem mais. Não é do jeito que você imaginou, mas fica tranquilo que tá tudo certo. Então Deus cuida dos detalhes. Então é para que a gente permaneça em Deus e desfrute e toma cuidado. Isso é real. Isso não é diabólico. Faz parte da vida. Sim, ninguém é super crente que não
vá passar por uma coisa semelhante. Sim. Né? Ninguém pode dizer, não, nunca vou, eu nunca não. Eu não. Não necessariamente. Sim. Porque pode ser você sim. A gente não sabe o que acontece. Hoje pode estar tudo lindo, maravilhoso, tá tudo normal. Aí vem uma crise. Sim. Que é a crise que revela quem de fato nós somos. Sim. Você quer conhecer uma pessoa, quando a pessoa passa pela crise. Eu tenho minha namorada tem uma amiga que a criança nasceu fora do tempo. E isso ocasionou um problema de saúde na criança. A criança era para nascer perfeita, ocasionou um problema de saúde por causa que nasceu fora do tempo. Uma doença no cérebro. E a moça passando por um vendaval. Uma das vacinas que a criança precisava tomar, R$15 mil. 15 mil reais. A moça paga aluguel. O pai da criança não é muito, vamos dizer assim, não é muito pai, resumidamente. Uhum. A mãe da moça não apoia, não ajuda, não nada. E passando por todo um BO, a criança vai fazer 1 ano agora. E ela não tem como trabalhar fora, porque a vida é dedicada à criança. A criança depende ali. Essa moça sozinha, ela levantou 15 mil reais. Fez rifa, vendeu tudo que você imagina na rua, virou o mundo de cabeça para baixo. Tirou força de onde não tinha. Essa pessoa conseguiu fazer isso. Às vezes a crise, o impacto. Uns vão pra dentro da caverna. Sucumbir. Outros não, vai virar um leão que estava escondido aqui dentro da pessoa, vai rugir, a pessoa vai mostrar uma face que ninguém jamais imaginou que ela teria. Então assim, a maneira como a gente lida com as coisas, né, que vai determinar. Porque às vezes você vai repetir uma atividade, tem coisas que é o poder do hábito, né? O poder do pouquinho todo dia. Sim. Então às vezes você ora hoje, você não vê muito efeito. Mas isso somado todo dia você ora. Todo dia você medita na palavra. Você vai lá na igreja, cultua, ouve uma palavra, ouve um hino. Você compartilha as suas coisas. Isso daí vai ganhando força. Aí ainda diz um texto bíblico, né? Quando vier a tentação, quando vier a luta, o dia mal, você vai estar forte. Sim. Você vai conseguir resistir, vencer as tentações, vencer o maligno, vencer as crises. Aí você vai vencer. É depósito. Exatamente. Aí você vai descobrir que você tinha condições de enfrentar aquilo ali. Agora, se você não tem essa estrutura, você não preparou isso aí vai ser uma luta, vai ser um Elias, que vai ter que ser trabalhado, restaurado, amadurecer, entender que existe um Deus governando todas as coisas. Gente, Deus abençoe vocês. Não era até agora, Thiaguinho. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Deus continue abençoando o ministério. Que dia que vai ser mesmo a FADEP? 18 e 19 de novembro. 18 e 19 de novembro, você Isso não aí. perca. Tivemos uma DEP semana passada. Né? Sim. E vai ter a FADEP em novembro, né? Isso. 18 e 19 de novembro. sábado. Então não perca. Deus abençoe vocês. Se inscrevam aí no canal, compartilhem aí. E semana que vem nós estamos aqui para mais um tema da semana que vem, se eu não estou enganado, é Vivendo pela Fé. Falamos de depressão espiritual, agora vamos falar Vivendo pela Fé com base em Hebreus capítulo 11, né, os heróis da fé. Vamos ver aí, a coisa vai aumentando de nível. Vamos sair da depressão e agora vamos viver pela fé. Então, fique aí até a semana.